Deus assim nos abençoe. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, período de Quaresma, período em que a igreja se volta mais para uma vida introspectiva, uma vida de autorreflexão, autoavaliação, período em que nós podemos olhar para nós mesmos e ver como está a nossa vida de consagração ao Senhor. Ao mesmo tempo em que olhamos para a bênção que é Jesus em nossa vida, o nosso único e suficiente Salvador, que entregou o seu corpo em morte de cruz, derramando o seu sangue, sendo nosso Salvador. Podemos neste período nos aproximar mais de Deus, conversar mais com Ele, abrir o nosso coração para que Ele continue a nos transformar. A transformação só acontece quando, pela graça divina, pela ação do Espírito Santo, reconhecermos os nossos erros. A palavra de Deus para hoje nos lembra da tentação de Jesus. Na caminhada de vida e no ministério, Jesus foi tentado. O Filho de Deus passou por este período de 40 dias sendo tentado pelo diabo. E é interessante como Lucas registra este acontecimento. Ele narra o batismo de Jesus, mostra a genealogia de Jesus e então introduz o texto: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo mesmo Espírito para o deserto. Meus irmãos, a partir do momento em que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Ele está presente em nossa vida, aonde quer que nós vamos. Em todo momento, nunca estamos sozinhos. Sempre o Espírito Santo de Deus está em nós, dentro de nós, junto conosco. O evangelista Lucas faz questão de registrar desta forma, porque nós percebemos que o Espírito Santo acompanha Jesus em toda a sua trajetória até a sua ressurreição. Ele está presente. Ele guia, Ele consola, Ele orienta. E é assim também aqui. O mesmo Espírito que enche ele com a presença divina, não que Jesus não precisasse disso, pois Ele é Filho de Deus, mas agora esse Espírito conduz Jesus para o deserto, para ali então ser tentado. E então nós vamos para o restante do texto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não foram só 3 tentações que Jesus sofreu. 3 foram registradas. Isso está claro no nosso texto. Mas ele foi tentado durante os 40 dias. Quantas e quantas investidas Satanás fez em Jesus. E depois deste momento registrado, como é descrita a ação de Satanás? Ele acabou de tentar Jesus e foi embora por algum tempo. Tentações fazem parte da vida. E elas acontecem na nossa vida aproveitando as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Naquilo que nós temos dificuldade, é ali que o diabo tenta. E ele começa a tentação assim:
Jesus sentiu fome, então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Simples para o Filho de Deus, tranquilo. Pedra virar pão? Certa vez, o próprio Jesus disse, quando foi dito a ele: manda essas pessoas se calarem. Jesus disse: se eles se calarem, as pedras vão gritar. Transformar pedra em pão? Simples para o Filho de Deus. Mas aí vem a resposta certa de um lábio que conhece as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras afirmam: o ser humano não vive só de pão. Não vive. E os textos do Antigo Testamento, da Epístola, nos confirmam isto. Por isso Deus, ao instruir o seu povo e dar a eles uma terra boa e rica, que mana leite e mel, disse: olha, quando vocês fizerem a colheita, na primeira oportunidade, levem um cesto cheio daquilo que vocês colheram. Ofereçam ao Senhor. Vocês não precisam de tudo. Vocês precisam de uma parte. Se vocês pegarem tudo para si, vocês serão gananciosos. Vocês se encherão de orgulho, de inveja. Isso não é próprio do Filho de Deus. Então venham, e não venham de mãos vazias diante do meu altar. Tragam ofertas. Essa é a vontade de Deus. Olhando para nós, quais são as nossas debilidades? Quais são as nossas fraquezas? Aonde Jesus te tenta, aliás, aonde o diabo te tenta? Onde ele encontra uma ferida aberta para poder fazer ali doer? Mulheres, o dia de ontem foi um dia especial para vocês. Hoje nós estamos celebrando um culto a Deus, o Senhor, mas também temos o privilégio de direcionar a palavra de Deus a vocês. Quais são suas fraquezas, meninas? Onde vocês têm debilidade? Mulheres são sempre preocupadas com beleza. Não é verdade? Precisam estar bem. Precisam estar em dia. Um batonzinho, umas unhas pintadas, o corpo em forma. A beleza é algo buscado por vocês. E até certo ponto, como é bom que vocês se preocupem com a beleza. Mas o inimigo usa isso contra vocês também. Porque muitas vezes o inimigo quer que vocês traspassem os limites. Para você se sentir bem, você tem que fazer isso aqui. E aí vem as tentações, que nos levam a fazer algo além daquilo que Deus nos diz para fazer. Muitos, querendo um corpo perfeito, se entregam a remédios que trazem outros contratempos para a sua saúde. Muitas pessoas, não tendo as condições necessárias, se enfiam em dívidas para ficar bem. Não, agora eu estou bem. Agora está tudo certo. Agora parece que Deus me ama porque eu estou bem. Tentações. O diabo olha para a sua fraqueza, para aquilo que você tem de vulnerável, para poder te tentar. E a tentação não nos leva para perto de Deus, ela leva para longe.
para encher o nosso ego, para valorizar aquilo que nós achamos que é importante, não o que Deus acha importante. Por isso sempre é importante encontrar na palavra de Deus a orientação também para a nossa vida. Então, quando formos tentados a fazer coisas absurdas para se sentir bem, nós precisamos também conhecer a palavra e responder que vã é a formosura. Um coração contrito, este não será desprezado por Deus. É necessário conhecer a Escritura para responder para o diabo. A palavra de Deus afirma que o ser humano não vive só de pão e a mulher não vive só de beleza. Não é a beleza exterior aquela que é valorizada pelo Senhor. Pelo contrário, aquilo que Deus faz de vocês, filhas do Eterno, mulheres honradas em suas famílias, e isso faz a diferença. Mas as tentações continuam, porque elas não param por aí. O diabo leva Jesus para o alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo. Eu darei todo esse poder, toda essa riqueza, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Poder. Como é chamada a palavra que é usada nos tempos modernos? Empoderamento. Puxa vida, nós somos tentados. Vocês são tentadas ao empoderamento. Não se empoderem, meninas. O diabo está nadando de braçadas com esse empoderamento feminino, que não tem limites naquilo que empreende. Com isso, Deus não quer que vocês se sintam menores que os seus maridos ou que outro ser humano. Não. Mas Ele deseja sim que o poder seja limitado. Empoderar-se aos olhos humanos leva as pessoas a caminhos tortuosos, a escolhas e responsabilidades que muitas vezes não temos condições de controlar e de saber onde vai dar. Então, enquanto o mundo fala em empoderamento, a palavra de Deus fala em submissão. Sejam submissos um ao outro no temor do Senhor. Empoderamento, se colocado acima dos limites divinos, leva a gente a caminhos tortuosos, a escolhas erradas e a muitas atitudes que não só levam a nós para longe de Deus, mas também aqueles que nos cercam para longe dele. Estudos mostram que algumas debilidades na família, alguns problemas familiares na criação dos filhos, dão-se exatamente porque os papéis são invertidos. Onde não se tem um valor feminino e um valor masculino dentro de casa estabelecido. Onde um quer passar por cima do outro, a casa vira uma bagunça. E aí, as consequências são tristes, desastrosas, muitas vezes irreparáveis. Então nós precisamos sim sermos orientados pela palavra. Por mais que ela diga para nós algo que a gente não quer ouvir, Deus precisa nos guiar através de sua palavra
nos perigos e tentações deste deserto que a gente vive. Deus precisa guiar. E então vamos à terceira tentação. O diabo leva Jesus até Jerusalém, coloca ele na parte mais alta do templo e diz: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. E aí, citando o Salmo 91, salmo que nós lemos, o diabo diz: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Ah, é? Você pode fazer o que você quiser, você pode se lançar, você pode alcançar o que você quiser. Aí o Senhor Jesus responde: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não é fácil seguir firme diante das tentações. Não é fácil. Quando o apóstolo Pedro fala lá: enfrentem o diabo e ele fugirá de vós. É fácil falar. Difícil é alcançar este objetivo na vida. Nós somos frágeis, irmãos. Meninas, vocês são frágeis. Diante das tentações do inimigo, muitas vezes a gente cede. Porque nós queremos aquilo para o qual somos tentados. Nós queremos o pão em vez das pedras. Nós queremos o poder, mandar, fazer e acontecer. Nós queremos sim nos lançar no mundo afora. Mas muitas vezes nesses desafios da vida, não de forma consciente, mas a gente muitas vezes diz para Deus: Deus, abençoa o meu pecado. Muitas vezes a gente diz isso com as nossas atitudes. Abençoa a coisa errada que eu quero fazer, Senhor, que eu estou disposto a fazer. Abençoa para que dê certo. E o diabo nada de braçada nas suas tentações, nos levando para bem longe de Deus e da sua palavra. Por isso, meus irmãos, como vencer? Como suportar? Como seguir firmes? A palavra de Deus é como uma âncora que nos segura no mar revoltoso. A palavra de Deus é como um farol que nos guia e nos faz chegar mais perto de Deus. É ela que nos vai orientar. Então, meninos e meninas, se vocês desejam vencer as tentações, é a palavra de Deus que vai ser guia. Ao mesmo tempo em que outras verdades precisam ser relembradas por nós. Por exemplo, de que o Espírito Santo está conosco o tempo todo, em toda a trajetória. E é pelo Espírito Santo que nós somos guiados a nos apegar à palavra e a escolher ela como guia e não o inimigo. Porque onde há a luz, as trevas não entram. Pastor, mas eu já cedi ao pecado, eu caí na tentação, o que eu faço? Jesus, aquele que enfrentou a tentação, ele não cedeu por amor a mim e a vocês. Poderia tê-lo feito, mas não o fez, porque como cordeiro perfeito,
ele deveria ser sacrificado, e o foi, na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus tornou-se o nosso substituto, e a perfeição de vida e o sacrifício que ele fez foi no meu e no seu lugar. Por isso, quem se aproxima de Jesus sempre tem perdão, sempre tem consolo, sempre tem nova oportunidade. Jesus está de novo aqui, presente em sua casa, na casa que é dele. E aqui ele oferece para mim e para vocês o perdão de todos os nossos pecados. Por meio da Santa Ceia, ele vai estar dentro de nós e nos consolar com seu amor. Mas ele também vai nos enviar para o mundo novamente. As tentações vão deixar de existir quando nós sairmos daqui? Não. Como aconteceu com Jesus, o diabo o deixou por algum tempo. O diabo não vai nos deixar enquanto estivermos neste mundo. Por isso, em Deus é que está a força da resistência. Em sua palavra nós temos a direção e a firmeza para permanecermos firmes. E no Espírito Santo, que habita em nós, é Ele que vai nos conduzir em todo momento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, agora meninas, parabéns pelo dia de vocês, Dia da Mulher. Aproveite, porque Deus as criou assim, belas e formosas, para a honra dEle. No entanto, o inimigo tenta vocês, de várias formas possíveis, porque não quer vocês no caminho certo. Ele quer vocês passando dos limites, extrapolando nas suas direções, no seu poder. Ele quer vocês longe do caminho. Se aproximem dele, estudem a sua palavra, deixem-se ser guiadas pelo que Deus diz e não pelo desejo do coração, para que assim, como mulheres cristãs, vocês possam sempre dar um bom exemplo de vida cristã consagrada ao Senhor. Que vocês sejam instrumentos úteis nas mãos de Deus, a glorificar a Ele, porque Ele faz de vocês o que vocês são. Deus as guarde, Deus as proteja, Deus as guie com sua palavra, que nos guia no deserto cheio de perigos e tentações, tudo para a glória e honra dEle, hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos de pé. A paz de Deus, que vai além do nosso humano entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Oremos o ofertório.